A primeira característica interessante desse filme é que ele é feito em 5 episódios. Então a gente está acostumado com um filme inteiro, um filme que conta uma história inteira. Esse filme, de fato, conta uma história, que é a história do mundo, a história de uma sociedade aparentemente doente. E só que ele é contado através de 5 episódios, 5 micro-histórias, né? É um filme que talvez você fique na dúvida se é uma comédia, se é um drama, se é um filme político, e ele é tudo isso, né? É um filme que, de um modo bem contemporâneo de fazer arte, ele mistura diversos estilos, diversas abordagens, né? E aí você tem ali aqueles episódios que estão falando de pessoas que estão no limite, pessoas que estão colocadas sob extremo estresse, né, da vida urbana. A gente pode observar que todos os 5 episódios falam de pessoas que estão vivendo suas vidas no ambiente urbano, apesar de nem todos os episódios se passarem no centro da cidade. A gente tem o segundo episódio que se passa numa estrada, né, numa autovia, mas são pessoas que estão envolvidas com questões extremamente urbanas e contemporâneas, né? Você tem ali o primeiro caso, né, que é o caso do musicista frustrado, né, Gabriel Paternaz, que não me lembro bem o nome dele, e que num momento de extremo desespero, né, mas um desespero construído, né, um desespero que foi sendo desenvolvido desde a infância, ele tem um ato extremamente trágico e exacerbado, né, de vingança e de acabar com o seu próprio problema, porque no fundo ele também acaba sendo vítima de sua própria vingança, né? E aí depois você tem o segundo episódio, que é aquele que para mim é o mais curioso, de como a gente vai levando as questões ao máximo, né? Da dificuldade, da violência e da raiva, né? Você tem aqueles 2 motoristas extremamente perdidos em seus sentimentos mais selvagens, né? Mas só voltando um pouquinho, eu acho importante a gente falar, depois que passa o primeiro episódio, a gente tem aquela sucessão de imagens de bichos na selva, né, com o nome dos atores, imagens em alta definição, imagens lindíssimas, né, que dão um pouquinho o tom do que o próprio título já sugere, que é a questão da selvageria, né? Mas aí eu me pergunto assim, será que esse relato selvagem, né, vou parar um pouquinho aqui de comentar os episódios e comentar como um todo. Será que ele é um relato que fala da selvageria do dia a dia? Ou será que ele é em si um selvagem relato sobre o que a gente está vivendo? O mundo está doente, o mundo está doente, o mundo está muito violento e não é bom senso colocar filhos no mundo porque a humanidade está perdida, né? E aí eu me pergunto, será de fato que o mundo está doente ainda? Ou será que esse filme fala de um mundo doente? Ou esse filme fala de um mundo que se percebe doente e perceber-se doente é a primeira estratégia de se curar? Então o filme, para mim, mais do que uma obra pessimista, talvez, e cruel, eu acho que é um grito de que, assim, sim, estamos doentes, mas sim, nós sabemos que estamos doentes. E se nós sabemos que estamos doentes, a gente pode começar a pensar em processos de cura, né? Então, para mim, o filme, ele expor essa selvageria urbana, expor essa doença que aparece em todos os protagonistas e os envolvidos em seu conflito, é a primeira necessidade de se enfrentar um problema, né? Então, eu acho que uma obra de arte, quando ela sinaliza o mundo está doente, é hora de começarmos a pensar em remédios, né? O filme não traz remédios, ele não sugere remédios, né? Os finais são todos muito tragicômicos, né? E aí eu queria falar um pouquinho também assim da força política da comédia, né? Tem alguns que a gente ri tranquilamente, sem culpa, e tem uns que a gente fica na dúvida se deve rir ou não, porque aquela situação cômica nos coloca diante de um impasse, né? Mas essa questão não é engraçada, a cena é engraçada, mas a questão na vida real, ela é muito séria, é muito cara para a humanidade, né? Então a comédia nos leva a pensar já a partir daí, eu devo rir disso ou não, né? Eu tenho uma pulsão de rir, mas eu sei conscientemente que eu não devo rir disso. Então, para mim, o filme ele vai falando um pouco disso, né? Das nossas escolhas também. Cada um de nós escolheu, de alguma forma, estar no lugar onde nós estamos hoje. E a humanidade também escolheu,
né, através da industrialização, através do capitalismo selvagem, ele mesmo, estar num lugar de distanciamento da natureza, estar num lugar de distanciamento das relações humanas, estar num lugar fechado, com vidros blindados, como sugere o segundo episódio, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar, e eu acho que para você que vai fazer vestibular, que está começando sua vida profissional, começando sua vida acadêmica, é importante pensar quais são as escolhas que você tem feito na vida, né? Porque eu acho que o filme fala muito dessas escolhas também. Esse curso para o qual você vai prestar vestibular foi você mesmo que escolheu, não foi uma pressão da família, não foi uma pressão da sociedade, né? Então, assim, até que ponto a gente não está reproduzindo aqueles personagens frustrados do filme, né? Aquele casal do último episódio que parece que casa por uma convenção social, né? Mas que já começa um casamento com traição, já começa um casamento com violência, né? Até que ponto a gente quer mesmo estar nesses lugares pelos quais a gente está lutando para estar, né? Por uma pressão que às vezes nem é só da família, às vezes é da gente mesmo, que a gente construiu isso. E para mim o grande vilão é o dinheiro, né? Que para mim é a coisa mais pobre que existe no mundo. Eu acho um desperdício a gente vir a essa existência só para ganhar dinheiro, né? Então, assim, a minha mensagem principal dessa experiência com esse filme, assim, ganhar dinheiro é muito pouco, né? Aquele cara, aquele motorista tá num Audi, né? E de repente ele é tão selvagem quanto aquele cara que tá naquela fubaca lá, né? Então eles são muito próximos porque somos todos iguais, somos todos seres humanos, somos todos selvagens, né? Então eu acho que o filme, contraditoriamente, ele faz um elogio à nossa selvageria também. Talvez se a gente for um pouco menos racional, talvez se a gente morar um pouco menos em prédios e viver um pouco menos dentro de Audis, talvez se a gente tiver um contato com a natureza, se a gente tiver um bicho, se a gente frequentar a roça, se a gente tiver um contato com a terra, se a gente brincar, se a gente andar mais de bicicleta, se a gente tiver contato com a nossa família, como é a nossa pulsão selvagem, talvez a gente consiga evitar um futuro de violência selvagem, um futuro de capitalismo selvagem. Enfim, para mim, o filme fala disso, né? O filme é uma provocação. Claro que para você o filme pode falar de outras coisas, para outra pessoa o filme fala de outra coisa, porque a obra de arte é isso, né? Ela dialoga com aquilo que a gente tem dentro da gente. A obra não tem tudo. Ela tem um disparador que vai disparar em mim emoções e pensamentos. Então, se puder, volte a assistir ao filme. Se veja dentro daquele filme, perceba qual personagem daquele filme é você, ou mais do que isso, qual personagem daquele filme pode ser você no futuro e que você pode evitar. Então meu toque é esse, dá uma olhadinha para o ser selvagem que tem dentro de você e ele tem alguma coisa para lhe dizer, né? É melhor mantê-lo como amigo do que inimigo. Boa sorte no vestibular, é isso aí.